por causa da singeleza do coração, por causa da pureza do seu coração, por causa da simplicidade da tua existência ou da tua aparência naquele lugar. Oh glória! Oh glória! Oh glória! E tem pessoas que ela é tão sensível a isso, que ela vê e sente que está sendo rejeitada, e não sabe por quê. Sabe que tem alguns que tiram a sua vida por causa disso? Depressão. Sabe que tem alguns que se excluem da família, dos amigos, se retraem e se escondem, porque ele não quer se sentir rejeitado, aí passa a rejeitar a si mesmo. Oh Deus! Você tem depressão, rejeita si mesmo. Aí sabe o que acontece? Ele pede a morte, não tem coragem de se matar, porque ele foi vocacionado, foi escolhido, e não consegue entender. Cara, eu comecei a olhar em mim. Deus me revelou levantando pessoas aqui. Deus me revelou abatendo um alma que você carrega. Em todos os sentidos da tua vida. Você quer se sentir útil, não consegue. Quer se sentir importante, não consegue. E já é. Já é. Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa, ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Ó, Atos 8:12. Atos 8:12. Que diz assim: mas crendo em Filipe, lhes pregava acerca do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. Mas crendo em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz não é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Proclamar ao mundo caído que ele é vivo e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Reino de Deus revelado em Cristo. Sabe o que é reino de Deus revelado em Cristo? Está no texto. Como está bom entender na tua frente, eu vou falar. É uma vida por completo entregue à vida de Jesus. Eu vou simplificar a coisa. É entregar o seu corpo, alma, sentido, sentimento e pensamento a Cristo, à vontade de Cristo, aos desejos de Cristo, ao querer de Cristo. E eu sei que há na nossa vida um processo de rejeição e aceitação. Rejeição.
Rejeição. É rejeitar a vontade própria. É rejeitar os pensamentos que te afastam de si mesmo e que te afastam de Cristo. Rejeição. Negar-se a si mesmo para que o reino de Deus entre. Tome conta da sua vida, da minha, da nossa vida. Discipulando os convertidos. Pregar e proclamar e levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja. Enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular no grego, mateu, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto substantivo discípulo. Matitis ocorre 261 vezes. O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Vamos lá. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 18, 19. Para designar a grande comissão e de ensinar em todas as nações na verdade. Jesus deixou dizendo: ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes. A igreja é formada por discípulos. Por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem conteúdo, ser um discípulo. Este, sem conteúdo, ser um discípulo. Sem conteúdo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outra ou para outra pessoa o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. Aqui está falando de pessoas que estão dentro da igreja, que ele já foi discipulado, mas ele não passa dentro da igreja, ele passa fora e vive. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar dentro da igreja. Dentro de alguém pode ser estar na igreja local sem conteúdo, ser um discípulo. Quer dizer, sem conteúdo pode ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. A pessoa que está dentro da igreja, que ele foi instruído, ele tem um dever de instruir também, mesmo não sendo ninguém, sabe disso? Mesmo não sendo no altar, sabe disso? Mesmo não tendo um cargo dentro da igreja, sabe disso? Porque é toda criatura que crê tem que ensinar e dar o que recebeu. E é Jesus. A adoração, mesmo lado da folha, a adoração é edificação. Aqui nós vamos ver o que é vida divina, ou vida de Cristo, ou o céu, ou a pureza, a significância.
adoração significa dar glória, que é devida somente a Deus. Retirar a atenção de nós mesmos, para centrarmos unicamente no Senhor. Glória a Deus. Mateus 4,10. Quem pode abrir aí? Mateus 4,10. Pode ler, Moisão. Então disse Jesus: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás só Ele sem nada. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus, quer dizer que é um serviço. O serviço a Deus não é algo que se faz apenas no momento do culto, público ou privativamente, quer dizer, privado. Tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. E viver uma vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego latreia, traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Leia aí, por favor, Romanos 12:1. Romanos 12:1, quem vai ler? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando fala de corpo, por que o Senhor está dizendo de corpo, irmão? Lembra que a Bíblia diz que o Senhor foi levado, foi entregue, se entregou como ovelha muda ao matador? Ele entregou seu corpo, sim ou não? Sim, sim. Mas para ser crucificado, sim ou não? Para ser morto, sim ou não? Morto. Morto no sentido literário, mas vivo no sentido espiritual. Eu estou cansado de falar isso, né? Mas eu vou falar. Estou cansado de falar isso também. Várias vezes eu falei isso. Várias vezes. Estou cansado de falar para mim. Muitas das vezes, pregando esse texto aqui, alguns, eu me lembro que eu preguei uma vez, que Jesus ele se entrega, ele entrega um corpo perfeito ou um corpo manchado? As ovelhas que ele entrega a Jesus, eram as ovelhas malhadas ou eram as ovelhas brancas? Os sacrifícios que Jesus pediu, o animal poderia ter tido uma vida conjugal com outro animal? Ou era um animal puro? Quer dizer, sem pecado, né? Como é que é? O animal racional pecado. Já que a exigência de Cristo era Cristo, era Deus quem exigia isso, simbolizando o próprio ser humano, simbolizando a sua própria vida. Que Jesus foi levado ao matadouro, foi levado no cordeiro. Olha só, vou falar. Quem já pecou, quem vive no pecado ou quem peca, quando alguém toca no seu pecado, ele aceita ou ele dá umas. Ou ele rebate? Ele aceita? Depende. Nem sempre, né? Depende da pessoa. E quando ele para para ouvir, ele não está ouvindo, ele está escutando. Tá escutando. Porque ele não quer largar a prática. Glória. Por isso que Jesus disse assim, ó: apresentei os vossos corpos perfeito, vivo. Quer dizer, olha, está escrito, vivo.
sacrifício vivo. Por quê? Porque o corpo em pecado ele está morto. Ele só tem ali o fôlego de vida. Ele não tem vida no corpo. Ele tem um corpo e vida. Mas vida no corpo ele não tem. Porque o que está mantendo a vida nele é a misericórdia de Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus ama o pecado. É? Por isso que ele ainda está vivo. Porque ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Por que ele está dizendo? Nós, você quer para nós crentes, irmão? É para nós. Não é para o pecador lá fora, não. É para nós aqui dentro. É para nós aqui. Então quem vive no pecado, ele pode ter o fôlego de vida, mas ele não tem a vida do fôlego, que é o Espírito Santo, que dá força ao fôlego que ele tem, ou vida ao corpo morto que ele tinha. Isso é claro para mim, como essa água cristalina. Oh Deus! Olha, Jesus, ele não pecou em momento algum, mesmo sendo tentado, ele não se rendeu, ele não se entregou às tentações para a mancha do corpo e condenação da alma. Quem se rende ao pecado é o ser humano que não entende o que é pureza do corpo. Agora, quem sabe o que é a pureza da vida do corpo, ele não se rende ao pecado, porque ele sabe que vai sujar o corpo, manchar a alma e condenar os dois. Por que condenar os dois? Porque Jesus disse assim, ó, não tema o homem que só tem o poder de matar, mas não sabe o que fazer com a alma. Agora tem para mim que tem o poder de matar o corpo e lançar. Por que ele fala em matar o corpo? Porque o corpo vai viver junto com o espírito, junto com a alma, como ele, irmão. Jesus ressuscitou em corpo vivo, corpo carne e osso, sim ou não? Sim. Não foi? Num corpo de glória, sim ou não? E ele já estava no corpo de glória antes da morte. Lembra da transfiguração? Sim. Ele já tinha sido condenado à morte? Em parte não. Às vezes já saiu condenado. Glória. Porque ele já saiu mandado pelo Pai dizendo que era para morrer pela humanidade. Então ele já sabia o que tinha que fazer. Oh meu Deus! Então nós que sabemos o que fazer e não fazemos, pecamos. É a palavra. É a palavra que condena. Ela que absorve, é ela que condena. Não sou eu, não, é a palavra. É um raciocínio lógico. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus, não é algo que se faz apenas no momento de culto público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. E viver a vida para Deus é viver a vida para Deus. Agir e viver é viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego, latreia, traduzido. Título do termo grego latreia, traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roda a igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. A Deus que é o vosso culto racional. A palavra culto nesse texto traduz o termo grego latreia. O sentido é o serviço prestado a Deus de forma consciente e integral.
de forma consciente e integral. Olha aqui, presta atenção. Lembra que eu falei naquela oportunidade que o pastor me deu no estudo crônico? Que eu falei naquele momento que quem não entrega o coração não entrega o corpo? E quem não entrega o corpo não entrega o coração em adoração a Cristo? Que para adorar não precisa abrir a boca da glória a Deus, aleluia, não precisa pronunciar a palavra de adoração. Lembra que eu falei isso? Quem estava aqui lembra ou não? Lembra? Lembra disso que eu falei? Não. Lembra, pastor? Não recordo. Não lembro. Então quem apresenta o seu corpo como sacrifício vivo? Jesus, irmão, quando ele veio à terra, mandado pelo Pai para sacrifício da sua própria vida, para atrair outras vidas para a sua própria vida, e tendo a vida dele na sua, você sabe que Jesus até lhe ouve, porque os ouvidos não estão, nem as suas mãos unidas para que não possa salvar, não é pegar, palpar. Porque Jesus é palpa, Jesus pega, segura, guia, conduz, pega o seu filho e pega. Lembra que eu falei isso? E quem não entrega o corpo não entrega o coração. E quem disse que entregou o coração não entrega o corpo, ele não entregou a sua vida a Cristo. Porque quem entrega o coração, já que Jesus quer o coração, quem comanda a vida do ser humano é Cristo, nós sabemos disso. Mas no sentido carnal, quem é que comanda a vida? Ou achamos que comandamos? É o coração. Porque sentimento vem do coração. Sim ou não? Sim. Então, se deixarmos o nosso coração nos guiar, com um coração enganoso só por sentimento, sem compreensão, entendimento, ou discernimento do sentimento que se sente, ele está guiando ou ele está perdido? Está perdido. Porque ele está se deixando levar por um sentimento momentâneo, passageiro. O ditado mundano diz assim: vontade é coisa que dá. Então, se você tem aquela vontade e não faz a vontade que tem que fazer, ela vai. É sentimento enganoso. Coração doente é coração enganoso. Aí no versículo da Bíblia de Provérbios 4, 20, se me fala a memória, diz assim: sobre tudo tiveres guardado, guarda o teu. Por quê? Está falando de sentimento e carne, de vida cotidiana, de sentimentos e pensamentos que vai para o coração. Então, se a pessoa que deu o corpo, deu o coração, ele já tem a sua consciência, que não é o seu coração que te guia, mas é quem comanda ele. Porque o que você tem no teu corpo não é teu. Foi criado por quem? Antes que seu corpo fosse informe, eu dei forma no ventre da tua. Então foi ele quem criou para um conjunto de corpo ou de membro para formar uma vida. Então, se ele é o dono do corpo, mas não conseguimos entregar ao dono que é dele, estamos fazendo a vontade dele. Isso é inegável. Então a adoração é perfeita, a glorificação é imperfeita, a entrega é imperfeita. Em general, a condução do corpo é imperfeita.
Esaú. Porque não é Cristo que está regendo, é o sentimento, é a vontade própria. Caim. E o que Cristo quer simples. Ei, Deus. O que Cristo quer simples. Que é conduzir o seu corpo. Sua vontade. Seja dele. Não, ó, vou falar uma coisa sincera, verdade, de verdade, eu morei em Picareta com a meu lado. Né, Pedro? Eu andava cortando na parede, eu voltei novo. Mas eu vou lá, sabe? Até quando eu vou lá, roçado e quero estar com o cabelo, Deus fala comigo assim: não está se sentindo sujo? Aí eu, então, vai limpar o meu corpo. Falando diante de Deus, então vai limpar o meu corpo, você não está se sentindo sujo? Meu Pai. Aleluia. Até meu corpo caiu dois para comigo.